Você é de Pernambuco? Então fala como bom pernambucano que você é. Nossa, isso aqui tá muito caro. Oxi, eu dei na minha mãe não, menino. Meu nome é Raíssa Lima e essa aqui é a nossa primeira aula de língua portuguesa para o 6º ano. O tema é variação linguística. Como é rico e gigante o nosso português. Então vamos começar com uma atividade prévia. Se liga aí no texto que vai aparecer na sua tela e para as perguntas que também vão aparecer. Dá uma pausa no vídeo para tentar responder. Já conseguiu responder? Então agora a gente vai responder juntinhos para saber como é que estão essas suas respostas aí. Primeiros passos. O poeta da roça, Patativa do Assaré. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de paia de mil. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o fio do pobre não pode estudar. Leia o texto ao lado e responda as questões a seguir. O poeta se identifica como poeta da roça. Que palavras do texto marcam a origem do poeta? A resposta é fio, cantor, trabalho, paia, sabença, assinar e estudar. O poeta da roça, em seu poema, afirma que é fio das matas e, por isso, diferente de outro poeta de outro lugar. Você sabe que outro lugar pode ser esse? Seria o poeta da cidade grande, aquele poeta que teve acesso ao estudo, o poeta estudado. Terceiro, muitas pessoas afirmam que o jeito de falar e escrever de Patativa do Assaré é errado. Por que você acha que o poeta escolheu escrever dessa forma seu poema? Ora, a intenção do poeta era de representar seu povo, o povo da mata, o povo da roça. Se ele usasse outra linguagem, uma linguagem da cidade, não conseguiria ser, de fato, fio da mata. O que você acha? Patativa do Assaré escreve certo ou errado? Aposto que você disse que ele escreve errado, mas eu tenho uma resposta aqui para você. Nenhum, nem outro, nem certo, nem errado. Como assim, Raíssa? Minha vida inteira, a professora e o professor me corrigindo, me fazendo reescrever e escrever um montão de textos, e agora você me diz que não existe isso de certo ou errado? Me explica isso aí! Na verdade, o que existe é a palavra certa, para o momento certo e para o texto certo. Textos podem ser formais ou informais. O texto informal é aquele em que há intimidade e familiaridade entre as pessoas que participam do texto. Por exemplo, o texto que você fala com seus colegas, o bilhete que você deixou para sua mãe. Já o texto formal é o contrário do informal. Não existe familiaridade entre as pessoas que participam dessa interação. Não existe intimidade. Então seria uma linguagem mais próxima da gramática, a linguagem mais próxima da linguagem escrita, como por exemplo quando você tem que deixar uma carta escrita para o diretor da sua escola. Então, na verdade, nós temos que adequar a nossa forma de falar e de escrever para cada situação. Como aconteceria se você tivesse que escrever uma carta para o presidente da República solicitando melhoria nas escolas? E o que você escreveria se tivesse que dizer para sua mãe que não quer lavar aquela louça e sim assistir TV? Bom, temos duas opções. Para o presidente, você diria, sou filho da minha maninha? Acho que não. Na verdade, seria considerado inadequado, seria considerado informal demais para o tipo de texto que a gente quer entregar. Já para sua mãe? Claro que sim, ainda vai mexer um pouquinho com o emocional dela, justamente para ver se ela tem piedade de você. Se você fosse falar para o presidente, excelentíssimo senhor, estaria muito bem adequado. A formalidade ela é bem-vinda para conquistar o público nesse caso. Mas se falasse excelentíssima senhora, acho que a sua mãe já sentiria um pouco que você, com essa formalidade toda, está querendo algo a mais e ela talvez endurecesse o coração e não liberasse você de lavar os pratos. Então, quando seus professores corrigem os seus textos e pedem para você reescrever, provavelmente o que eles estão pedindo é para vocês adequarem o tipo de linguagem que está usando ao texto. Ou seja, você tem que fazer a boa escolha de palavras para atender ao objetivo do seu texto. Então, dá uma olhada aí que eu fiz um resumão para vocês com essa imagem. A gente vai imaginar que cada texto é uma partida de futebol. Toda partida de futebol tem regras que já são conhecidas e nós temos que nos adequar e respeitar essas regras, senão sofreremos punições.
As palavras, elas são os nossos jogadores. Nós temos que escalar bem o time para convencer e emocionar o torcedor, o leitor do nosso texto. Então, temos que escolher bem o que dizer. Então, escolha bem suas palavras na hora de produzir o seu texto, pois você tem que conhecer as regras antes de entrar em campo. Acredite se quiser, as possibilidades são imensas, porque a nossa língua é gigante, maior que o nosso país. Nossa língua muda. Ela é como uma estátua, só que uma estátua viva. Você sabe aquelas estátuas vivas? Se liga aí que eu botei uma foto para vocês verem. A estátua viva são aquelas estátuas em que o pessoal fica lá todo paradão, todo pintado de prata, de azul, de verde. E aí, quando você coloca uma moedinha no chapéu, ela muda de posição. Então, cada moedinha que a gente coloca na língua portuguesa é um elemento que vai modificar ela e vai modificar o jeito da gente falar. Patativa do Assaré e o dicionário pernambuquês, por exemplo, jogaram a moeda do local onde eles se criaram. Patativa traz a linguagem lá da mata do Ceará e Pernambuco a linguagem local. Então, a nossa língua mudou. Existem outras moedinhas. Será que você consegue descobrir algumas delas? Se liga aí na questão que eu coloquei para vocês. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Carlos Drummond de Andrade. Que tipo de mudança na língua está sendo comentada por Carlos Drummond de Andrade? A. É uma mudança histórica? B. É uma mudança local? C. É uma mudança técnica? Ou D. Seria uma gíria? A resposta é A. Histórica. Observe que ele fala de palavras que a gente já não usa mais hoje em dia, por exemplo, mimosa, prendada. Se quer um conselho, não diga isso para uma mulher. Então agora vamos para a segunda questão. Se liga aí na tela no exercício que está aí para vocês. Em uma praia havia um grupo de surfistas. Um se aproximou de outro e disse: "Qual é?" O que foi abordado prontamente responde: "Qual é?" Minutos de silêncio depois, um terceiro surfista se aproxima dos outros e diz: "E aí, meu?" Os outros dois se entreolham com ironia e um deles diz: "Ih, ó, o cara mal chegou e já vai cortando o assunto." A variação linguística empregada pelos surfistas ao usar qual é um tipo de: letra A, variação histórica, B, variação local, C, uma linguagem técnica utilizada pelos surfistas ou D, uma gíria? A resposta é a letra D, é uma gíria. Assim como você deve ter várias gírias que são usadas com seus colegas. Que tal um desafio agora? Eu te desafio a escolher uma expressão do local onde você vive, ou uma gíria que você usa com o seu grupo de amigos, ou até mesmo aquela frase que só sua avó fala, e faça que nem o dicionário pernambuquês. Coloca aqui a sua contribuição junto com a definição do que isso quer dizer e posta aqui nos comentários. Vamos mostrar que a nossa língua é tão imensa que somente no nosso bairro cada um tem um jeito diferente de falar. Muito obrigada e até a próxima aula!